sobre você, discorreu lá sobre a sua experiência, aí vem para aquelas perguntinhas onde as pessoas sempre se embananam, e aí muitas vezes elas param o processo e falam, é tão difícil falar sobre mim. Mas quais são os seus pontos fortes? Como que a gente responde essa pergunta, Milena? Bom, pontos fortes. Então, como o Orlando falou, muita gente fica, ai, é tão. Eu fico sem graça, eu ficar falando de mim mesma. Eu já escutei gente falar assim, ai, pra falar das minhas qualidades é melhor perguntar pra minha mãe. Gente, então assim. E quando eu faço a pergunta pontos fortes, eu quero saber dos seus pontos fortes relacionados à vida profissional, tá? Então você tem perfil e aí tem algumas coisas que você pode responder que vão fazer a diferença de você para outros candidatos. Porque falar assim, eu sou organizado, pontual. Oi, você tem que ser pontual. Isso aí não é nenhuma qualidade excepcional para ninguém mais. Sou organizado, você tem que ser. Mas algumas coisas diferenciadas, né, em termos até de palavras, e que, óbvio, você precisa conhecer porque você pode precisar explicar. Então você pode falar assim, meu ponto forte é que eu tenho perfil intraempreendedor. Sabe quantos candidatos respondem isso aí? Quase nenhum. E o que isso quer dizer? Então você precisa saber o que é ter um perfil intraempreendedor. Ter um perfil intraempreendedor significa eu trabalho na empresa de alguém com um olhar de dono. Eu busco dar soluções, eu busco trazer conhecimento, eu estou sempre tentando o melhor formato de atender o cliente, de oferecer o serviço, de criar um novo produto. Eu tenho olhar de dono. Eu quero fazer essa empresa crescer porque eu sei que se a empresa cresce, eu também cresço. E isso é ter um perfil empreendedor. Então, esse pode ser um excelente ponto forte, tá? Exatamente. E dentro desse, só vou acabar aqui, dentro desse perfil intraempreendedor, ele engloba muita coisa. Iniciativa, porque o intraempreendedor é um cara que tem iniciativa, tá? É um cara que tem perfil de liderança, engloba muitas coisas. Então você não precisa nem ficar discorrendo sobre muitos pontos. Você pode, grava isso aí, chega lá nos processos seletivos e fala, meu ponto forte é que eu tenho perfil intraempreendedor. E se te perguntarem, porque às vezes a pessoa que está na sua frente, de verdade, pode não saber o que significa, você nem espera perguntar, você já emenda. Tenho perfil intraempreendedor. Eu trabalho no negócio do outro com olhar de dono. Busco soluções, busco alternativas, busco atender o cliente cada vez melhor, tenho iniciativa, tenho perfil de liderança, me comunico bem. Ponto, matou a pau. E é importante que você fale se você realmente tiver. Né? Não é porque o Orlando ou a Milena falou para você falar. Esperamos, né, inclusive. Ou porque você pesquisou no Google e lá falou que é 90% de chance de você ser aprovado se você falar que você tem tal competência. Eu entrevistei uma pessoa uma vez que ela falou que ela era comunicativa. E aí durante a conversa, era uma entrevista presencial, a pessoa estava toda encolhida, falando baixo, engasgava durante a conversa, não conseguia discorrer efetivamente sobre o que estava falando. Então, como a pessoa ela é comunicativa e ela não consegue efetivamente ali bater um papo com o entrevistador, não consegue ter um tom de voz é muito importante, o tom de voz adequado, a postura adequada, não consegue efetivamente desenvolver um raciocínio sobre as suas experiências, sobre ela. Então, só fale uma competência, né? Só fale um ponto forte se efetivamente tiver. Né? Então, você só fale que você tem o perfil intraempreendedor se efetivamente você tiver o perfil intraempreendedor. Só fale que você é comunicativo se você efetivamente for comunicativo. Que você tenha aí um raciocínio lógico se você efetivamente tiver um raciocínio lógico. Porque durante a entrevista você vai ser colocado à prova e vai ter que mostrar efetivamente que você tem essa competência. E mais para frente, quando a gente for falar de testes, a gente fala um pouquinho novamente sobre essas competências. Como que a gente está de tempo? Só para a gente se organizar. Deu 45 minutos, é isso na minha cabeça? Ou 50? A gente está aí caminhando para metade, né? Para metade. Temos aí mais uns minutinhos. Tá. E aí, tá tranquilo aqui, tá? Tá bom. Não, só para a gente saber aí. E aí, pontos que você precisa desenvolver. Essa pergunta ela é muito importante porque muitas vezes as pessoas elas vêm com aquela questão: eu sou ansioso.
bacana. Hoje, 100% das pessoas são ansiosas, né? Elas querem resultados imediatos, elas querem se desenvolver de forma rápida. Então, isso é um ponto tão comum a ponto de ser clichê e só para responder não vale a pena ser dito. Sempre que você for apresentar um ponto que precisa desenvolver, é importante que você coloque um ponto, desde que não vá impactar o seu processo, e já na sequência, não deixa nem o entrevistador perguntar o motivo, já fala o que você está fazendo para melhorar essa questão. Né? Então, efetivamente, olha, um exemplo, eu não lido bem sobre pressão, mas eu venho desenvolvendo técnicas para quando eu sou colocado em situações de pressão, eu consiga efetivamente parar, respirar e lidar melhor com a situação. Assim, um exemplo bem bobo. Mas óbvio, né, você apresentou, deu um resultado, não é algo que te impacta no seu dia a dia, não é algo que efetivamente, embora seja uma dificuldade para você, em uma situação de pressão, você não vai ser impactado negativamente, né? Seu trabalho não vai parar porque você está sob pressão, porque você já está trabalhando a situação para que efetivamente consiga lidar melhor com isso. Mi, quer acrescentar alguma coisa? Quero. Eu vou dar o exemplo da minha resposta, por exemplo, tá, pessoal? Para ficar talvez mais claro aí, porque as pessoas têm muito medo de responder, porque às vezes essa pergunta vem assim: fale, cite algum defeito seu. E aí essa palavra, ela dói mais do que a gente perguntar quais pontos você precisa desenvolver. E que no final das contas, se a gente colocar tudo no mesmo balaio, aí no mesmo saco, vai virar defeito. Então, eu falo o seguinte, falo assim, eu sou extremamente perfeccionista, mas isso é fundamental dentro do negócio, né? Porque eu procuro fazer sempre o melhor, entregar sempre o melhor, né? E colaborar, inclusive, ajudando os meus colegas quando eles não conseguem, quando eu tenho condições, de ajudá-los a também fazer isso e de expandir, né, esse meu perfeccionismo para que outras pessoas possam entregar o melhor. Mas aí, como Orlando falou, mas venho trabalhando essa questão para também não virar uma pessoa extremamente arrogante, né, exigente demais quando as coisas não saem exatamente como a gente quer. Então, não tenha vergonha de falar de algum ponto que você tem desfavorável, porque todo mundo tem. O CEO lá da empresa tem, você pode ter certeza, tá? Todo mundo tem. Só transforme isso em algo um pouco mais positivo e diga como você está trabalhando, mas de novo, né, Orlando? Desde que você esteja trabalhando. Desde que esteja trabalhando, a mesma questão dos pontos fortes, desde que você tenha aquele ponto forte. Exato. E quando a gente fala de pretensão salarial, e aí essa pergunta, às vezes, é uma das mais difíceis para as pessoas, elas têm medo de serem desclassificadas nessa parte. Obviamente a empresa ela tem um budget, né? Ela tem um valor pré-estabelecido para a posição. São raras as posições, são raras empresas que efetivamente estão trabalhando a pretensão salarial, né? Eu quero ganhar 20 mil, eu vou te pagar 20 mil porque eu acho que você vale 20 mil. Elas querem entender primeiro a sua expectativa, né, para ver se o que eles estão oferecendo efetivamente vai atender suas necessidades, suas expectativas. E é muito importante que nessa parte você não coloque um valor muito baixo para tentar ser contratado, porque isso pode passar N imagens, inclusive de que se essa pessoa está custando tão pouco, e vamos colocar, né, a palavra custo, é porque talvez ela não seja tão boa. Então isso pode transparecer. Então é importante que você tenha consciência de quanto você vale. Se você vale 5 mil, não tenha medo de falar que você vale 5 mil reais, que a sua pretensão é 5 mil reais. Se você vale 6, 7, enfim, dê essa resposta com convicção, acredite nisso, porque não adianta você soltar um valor e, mas sei lá, se efetivamente for algo aberto para negociação, fala, olha, minha pretensão salarial é 5 mil reais, mas eu estou aberto para negociar, entender os benefícios do desafio e o quanto efetivamente faz sentido para os dois lados. Ponto. Se você está pleiteando, né, um aumento de cargo de uma posição para outra dentro de um processo seletivo, coloque uma margem de 30%, 40% em cima do seu salário atual e jogue como pretensão salarial. Só vai acontecer de você dobrar esse valor ou às vezes triplicar se você for um profissional de tecnologia, um desenvolvedor de software,
um engenheiro de dados, alguma posição que está em alta e a área de tecnologia paga-se muito bem. Então, normalmente dobra, triplica, tem uma agressividade muito grande na busca dos profissionais, aí o mercado ele acaba inflando o valor, né? Nas áreas administrativas são raras exceções. É importante também, né, quando você fala assim, é importante saber quanto você vale, também é importante saber quanto o mercado paga na sua condição, né, na sua posição que você ocupa naquele momento que você está pleiteando aquela vaga. Então, é simples, pesquisa no Google, piso salarial, né, teto salarial, cargo, sei lá, líder de atendimento. O que vai te trazer lá? O máximo que as empresas estão pagando, na média, e o mínimo. E você pensa dentro desse máximo, se você achar que você é o máximo, que você tem, né, aí dentro de um perfil exigido para um líder de atendimento, a maioria dos itens, né, necessários para essa posição, se você acha que é isso, ou você estava ganhando algo em relação a isso, ok. Mas também não vai adiantar você pedir muito acima do que o mercado está pagando. Não peça nunca abaixo do que o mercado está pagando, achando que assim vão contratar. Se alguém te faz a pergunta, quanto você pretende ganhar? Aí fala, vou falar mais baixo que o mercado, porque eles me contratam, porque os outros estão pedindo mais. Esquece, tá? Isso aí vai mostrar que você não se valoriza, que você tem medo, inclusive, de dizer quanto você vale, como o Orlando falou. Então, na dúvida, pelo menos a média, né, entre o mínimo e o máximo. Então, o mercado está pagando no mínimo, aí, no máximo, 10 mil e no mínimo está pagando 5 mil, entra ali no meio 7 mil, 7.500, sabendo que provavelmente vai ter uma negociação em cima disso. Ou nem vai ter, ele já tem um preço, um valor para pagar, mas ele quer ver como é que você se comporta na resposta. Sim. Pode acontecer da sua pretensão ser menor do que eles querem pagar e te contratar pela sua pretensão? Pode. Mas normalmente você nunca vai ficar sabendo disso. Exato. Mas pode acontecer sim. Mas é importante que você tenha consciência de quanto você está valendo, ter o conhecimento de mercado da posição para que você não cometa nenhuma gafe nessa hora. Exato. Aí falando um pouquinho de objetivos a curto, médio e longo prazo, essa pergunta é importante que você tenha a consciência de onde você está versus onde você quer chegar e o que você está fazendo para isso, a curto, médio e longo prazo. Então, a curto prazo, se você está no último ano da faculdade, a gente costuma ponderar curto de 6 a 1 ano, 6 meses a 1 ano. Médio prazo, de 2, 2,5, 2, 3, 4 anos, e longo prazo de 6 anos mais. Né? Tem aí alguma variação, mas entra um pouquinho nessas questões, tá? Então tem aí a convicção de que a empresa ela quer saber profissionalmente aonde você quer chegar. Perfeito. Ela não vai te perguntar quais são os seus objetivos a curto, médio e longo prazo, se você quer comprar um carro, uma casa, ter filhos, ou coisas do gênero. Você pode colocar alguma coisa do gênero para complementar, né? Então, olha, meu objetivo a curto prazo é terminar a faculdade, porque eu quero conseguir, né, uma posição de liderança, crescer dentro da minha área, para ter uma estabilidade financeira maior e conquistar meus objetivos pessoais. A médio prazo, eu quero estar estabilizado profissionalmente, começar a adquirir meus bens materiais para efetivamente continuar galgando novas posições, e aí a longo prazo vai de acordo com a pretensão de cada uma das pessoas. Eu quero me tornar presidente da empresa, eu quero, enfim, N coisas que possam efetivamente acontecer. Mi, quer acrescentar alguma coisa nessa parte? Eu tenho uma resposta, né, que eu dei em alguns momentos em processos seletivos que eu participei, e que aí quando eu conto para as pessoas falam, nossa, você teve coragem de falar isso, né, para a pessoa que ia ser o teu chefe? Mas é a forma como você fala e coloca. Então, eu já respondi assim, quando me perguntaram, né? Qual que é a sua pretensão aí, aonde você pretende estar, né? Daqui a 5 anos. Então, eu já virei e falei assim, na cadeira onde você está sentado. E aí, complementei, né? Porque quando você fala isso, a pessoa fala, pô, quer tirar meu lugar. E aí, eu complementei. Porque provavelmente, quando eu estiver aí, nesta condição, você estará numa condição acima.
tá? E eu tenho certeza que quando você for para uma condição acima, a melhor funcionária que você vai ter para colocar no seu lugar vou ser eu. Só que você tem que estar muito seguro quando você fala isso. E eu fico extremamente segura, e se a pessoa não me contratar, né, porque eu corro um risco de verdade, gente, da pessoa pegar e falar, não vou contratar porque eu tenho medo dela pegar o meu lugar. Problema dele, aquela não é uma boa empresa para mim, é assim que eu penso. Exato. Tá? Mas isso você vai adquirindo à medida em que você vai participando dos processos, a sua vida profissional vai, né, criando uma estrada, você vai se sentindo mais confortável, mais confiante, e você vai também escolhendo onde você quer trabalhar. Eu, desde muito cedo, eu não fui trabalhar em qualquer lugar. Eu determinava onde eu queria. Eu falei, quero trabalhar no Pão de Açúcar, fui. Quero trabalhar no Einstein, fui. Quero trabalhar na Estela Barros Turismo, que era a maior operadora de turismo da época que eu fui, gerenciar lá, fui. Eu escolhi. E no momento em que tinha vaga ali condizente com a minha área, eu fui participar do processo seletivo. Eu não fico mandando currículo. Hoje em dia eu não faço mais isso, né, gente? Tem uma empresa. Mas vamos dizer que seja necessário, eu não vou trabalhar e mandar meu currículo para qualquer lugar. Eu vou escolher empresas que me valorizem como colaborador, que aceitem o meu perfil de intraempreendedora, que me deem treinamento, que permitam o meu desenvolvimento. A gente também, enquanto colaborador, tem que aprender a escolher, a tomar a decisão de trabalhar ou não em um determinado negócio. Isso é importante. Exatamente. E aí, pessoal, passou a parte das perguntas, normalmente tem, né, aí dinâmicas e testes. Mas para que eles servem? Muitas pessoas ficam tremendo na base quando a gente fala de dinâmica e teste, porque não tem afinidade com esse tipo de processo, fica nervoso, é colocado à prova de várias questões, e aí é que a gente entra na confirmação das competências, dos pontos que está buscando melhoria, se efetivamente consegue ou não entregar. E aí eu quero que vocês pensem, qual foi a sua dinâmica mais desafiadora? Né? Qual foi aquela dinâmica que vocês falaram, agora deu ruim, agora a gente está lascado? Bom, existem dois tipos de testes, né, em dinâmicas. Então tem o teste comportamental e o teste técnico. O teste técnico é efetivamente para avaliar o seu nível de conhecimento da função, a sua experiência e efetivamente o quanto você sabe daquela cadeira. E o comportamental é para avaliar o quanto você tem de fit com a empresa. O teste comportamental é para avaliar se efetivamente a pessoa que você vai casar com o profissional que você precisa ser para se dar bem dentro daquela empresa. Se você é uma pessoa mais comunicativa, extrovertida, se para aquela empresa esses tipos de competências, esses tipos de características são importantes e vão se destacar lá dentro. Porque se você está dentro de uma contabilidade, talvez você ser uma pessoa mais extrovertida, mais extravagante, não seja tão interessante quanto para uma empresa de publicidade, para uma empresa de marketing, onde você precisa ter um perfil mais despojado, dependendo da cadeira aí que você vai ocupar. Então, é importante ter a consciência que quando for um teste técnico ou até mesmo uma dinâmica técnica, é para efetivamente avaliar o quanto você sabe daquela cadeira. E o comportamental é para te conhecer um pouco melhor e ver o quanto você tem de fit com a empresa. E não se assustem, não tenham medo, tentem dar sempre o melhor de vocês, tanto no técnico como no comportamental. Não mintam, porque esse efetivamente é o momento que pode ser o divisor de águas para uma contratação mais assertiva. Não é interessante nem para a empresa nem para o candidato ser contratado e depois de 45 dias ou 90 dias, que é o período de experiência, a pessoa ser demitida por alguma dessas questões da técnica ou comportamental. Então é importante que neste momento todos sejam o mais transparentes possível para conseguir entregar efetivamente o que são e o que sabem. Para que serve uma dinâmica? Normalmente, a dinâmica ela vai te colocar à prova de algumas situações para avaliar algumas competências. Então, para ver se efetivamente você é comunicativo, se você tem um perfil de liderança, se você consegue lidar bem sob pressão, se você efetivamente tem aquelas características, aquelas competências necessárias, tá?
Aqui eu trouxe o exemplo de duas, que é a da caverna e da cobra cega. A dinâmica da caverna ela é muito utilizada, principalmente em posições onde você vai precisar ter aí uma autonomia, ter que tomar decisões, coisas do gênero. Por quê? O que consiste essa dinâmica? Aconteceu um caos mundial e aí foram trancadas algumas pessoas dentro de uma caverna e você vai precisar escolher exatamente quem são. E aí tem vários perfis de pessoas, então tem uma pessoa soropositiva, uma pessoa esquizofrênica, tem um padre, tem uma pessoa de QI baixo, enfim, tem várias opções e você precisa escolher quem você vai utilizar, porque depois que tudo melhorar, você vai repovoar ali o local, enfim, vai criar uma nova sociedade. Não existe certo ou errado. O que vai garantir o seu sucesso nessa dinâmica é efetivamente a sua capacidade de sustentar as suas escolhas, de provar por que você escolheu X e não Y, por que A é mais adequado do que B. Argumentar, então, né? Exatamente. Então você vai precisar exercitar aí a sua persuasão e, óbvio, essas dinâmicas, tanto a caverna como a da cobra cega, são dinâmicas em grupo. Então é importante que você participe e que você traga as pessoas para perto de você. Ou se não for você a pessoa que traga para perto, que você efetivamente vá para perto dos participantes e consiga entregar o que está sendo solicitado. E a da cobra cega normalmente é um perfil de liderança, né? Você precisa dar instruções e aí pode ser N situações para fazer um desenho, para montar algum quebra-cabeça, alguma coisa do gênero, onde alguém vai estar vendado, recebendo ordens de quem não está vendado, né, instruções para executar aquela determinada tarefa, aquela determinada atividade. Ambas as dinâmicas elas são muito utilizadas, são muito praticadas no mercado. E parece que não, mas até no momento online, numa entrevista online, pode ser aplicada uma dinâmica, pode ser aplicado um teste. Então, não pensem que tá tudo online e eu não preciso mais me preocupar com isso. Não tem mais esse tipo de pensamento, tá? Até porque o online é o novo normal, então as coisas estão sendo adaptadas para isso. A gente faz mini-grupos, né, Orlando, para discutir situações. Então, assim, o online permite... É como se fosse o presencial, não vai suprimir nada, então você não pode deixar de pensar na sua participação. Posso falar uma coisa, contar um caos aqui para ilustrar isso que me veio agora aqui na cabeça? Uma vez eu estava numa empresa dando uma consultoria e fui assistir um processo seletivo, né? Justamente uma parte lá de uma dinâmica onde estava sendo discutido um tema de impacto. Então eles dividiram lá em 2 grupos tal, e o tema ali central era a pena de morte. E tinha, né, um grupo tinha que defender a favor, outro grupo tinha que defender o contra. Independente da posição pessoal. Se você estivesse no grupo contra e fosse a favor, não interessava, você tinha que ser contra, e vice-versa. E tinha uma moça que ela estava no grupo contra a pena de morte. No grupo a favor da pena de morte. Mas ela era contra. Então, 2 coisas que aconteceram ali. Ela não conseguiu se controlar e deixou a emoção, né, o pensamento pessoal dela vir à tona. Então, ela atrapalhou completamente o grupo dela, porque ela era contra a pena de morte. E, pior ainda, ela começou a discutir tanto que em algum momento a gente teve a sensação de que se desse uma arma nela, ela matava alguém. Apesar de ser contra a pena... Ela passaria a ser a favor. Então, assim, o que a gente tá olhando, né, nesses momentos, gente? Comportamento. Como é que você vai reagir se o teu chefe te der uma ordem que não é algo que você concorda, se o cliente começar a discutir com você e tiver uma opinião diversa, na hora de vender alguma coisa, o seu poder de negociação, é isso que a gente está olhando. Então, deixa a sua posição pessoal de lado nessas dinâmicas, toma cuidado, né, com a sua participação, com como você reage, com ficar muito inflamado, né, com fazer discursos de ódio, que foi o que acabou acontecendo com essa moça. Em algum momento, ela estava assim num discurso de ódio, de violência, que a gente não conseguia entender como realmente ela podia se colocar contra a pena de morte, porque a sensação é que ela mataria alguém, tá? Exatamente. Bom,
Então, até aqui, a gente encerra a primeira parte, né, efetivamente, do conteúdo da palestra. E a gente gostaria de ofertar para vocês a nossa mentoria. Então, eu posso falar uma coisa? Funciona? Manda bala. Posso falar uma coisa? Me veio uma outra coisa aqui na cabeça, ó, gente, porque nós abrimos falando assim de detalhes, né, Orly? Que as pessoas às vezes não prestam atenção em pequenos detalhes e que podem impedir que elas consigam uma vaga. Então, vou contar um caso aqui também. Eu estava em Maceió, lecionava em Maceió, que meu mestrado eu fiz lá, morei lá 5 anos. E aí eu convidei o diretor da Cato lá de Maceió para vir dar uma palestra sobre início da vida profissional para os meus alunos lá de primeiro semestre na faculdade que eu lecionava. E ele veio e ele contou esse caso. Que num determinado momento, uma empresa lá, né, um empresário de Maceió, precisava de um novo diretor financeiro. Comercial, financeiro, não me lembro, mas era um novo diretor para a empresa dele. E aí ele contratou a Cato e falou o seguinte, olha, eu não tenho tempo, não tenho paciência, eu não vou ficar entrevistando um monte de gente, você me manda os 2 últimos candidatos que você selecionar, faça o processo seletivo todo, tá aqui o que eu quero, o que eu preciso, o perfil, eu só vou entrevistar as 2 últimas pessoas. Então, efetivamente, ele mandou 2 candidatos, né? E foram. Ele, diretor da Cato, disse o seguinte, qual era a diferença entre os candidatos? Um tinha um currículo imenso, ou seja, muito conhecimento teórico e pouca prática. E o outro era justamente o contrário. Ele tinha menos currículo em termos de conhecimento teórico, de cursos, formações, mas ele tinha muita experiência, muita prática. Então ele falou assim, como era uma situação de urgência, eu particularmente teria contratado esse que tinha menos capacitações, formações, mas que tinha muita prática e não o outro. Só que o diretor entrevistou os 2 e decidiu o contrário. Ele contratou aquele que tinha um currículo vasto de cursos, formações, etc. e pouca prática. E aí o diretor da Cato foi conversar com ele e perguntar por quê. Falou, eu teria contratado o outro, por que você contratou esse? Ele falou, rapaz, você sabe que quando o cara entrou, né? Quando eu li o currículo, eu falei, vi os 2, realmente eu fiz a comparação, já pensei na minha cabeça, falei, vou contratar esse que tem muita experiência profissional. Mas quando o cara entrou, ele tava com um terno super bem, assim, mas muito bonito, moderno pra caramba, bem bronzeado, cabelo assim, cheio de gel modernoso, óculos de sol na cabeça e mascando um chiclete. Eu olhei para ele e tive a seguinte sensação, cara, Maceió, esse cara tem uma cara de surfista, eu vou ter que ficar caçando ele lá na praia porque ele não vai dar a atenção necessária para o meu negócio. Por isso que eu não contratei o cara. Fiz uma entrevista meia boca e contratei o outro. Olha só, o óculos de sol, né, o excesso do bronzeamento, mascando o chiclete num momento profissional, um cara que tinha tudo para ter sido contratado, estamos falando de um cargo de diretor, ele não foi contratado por detalhes, por coisas bobas. Então tomem muito cuidado. Outra coisa que eu quero falar, que o Orlando vai começar a falar aí da nossa mentoria, o que a gente vê muito, pessoal? Principalmente ao currículo, que foi a nossa primeira parte. Tem essas lojinhas de Xerox, né, que fica na porta da faculdade, tem lá a plaquinha, faz-se currículo, né? Se você jogar no Google, tem um monte de gente. Você tem um amigo na faculdade, eu faço o seu currículo para você. Seu currículo, Orlando começou dizendo, é a sua foto profissional, é o seu RG profissional. Ele tem que estar muito bem redigido, muito bem preparado, e você precisa de ajuda profissional para fazer isso. Tá? Às vezes é melhor que você faça sozinho do que peça ajuda para outra pessoa. E importante, se você pedir ajuda para alguém, você tem que saber o que está no seu currículo. E colocar no seu currículo quem é você. Não entregar numa Xerox e o cara tem lá um padrão e ele joga só os teus dados pessoais e as empresas onde você trabalhou, né, a tua formação, e o resto vira um padrão. Não pode. Tá? Não faça isso com você. Não se permita esta bobagem, tá? Porque o custo de você
ter um currículo mal elaborado é você não ter a chance ou diminuir completamente, muito, as chances de você conseguir o emprego que você deseja. Por isso que a gente vai falar para você de uma mentoria aí, quem tiver interesse e a gente puder ajudar. Bom, a nossa mentoria, ela é individual, normalmente personalizada e dura aí, em média 90 minutos. Pode acontecer em grupo? Pode. Se você tiver um grupo de amigos, quiser aí juntar e fazer o processo, pode acontecer, não tem problema. Mas normalmente a gente faz individual, porque é efetivamente focar na situação da pessoa, dentro desses 90 minutos de cada uma das sessões, e dar a solução para ela. A gente faz atualização de currículo, estratégias de LinkedIn, e atualização de currículo não é, vamos colocar informações que faltam, mas é reformular de modo que as informações que estão lá sejam efetivamente as que os recrutadores procuram. Exato. Estratégias de LinkedIn é efetivamente dar uma nova cara para o LinkedIn, colocar as informações necessárias, o direcionamento correto, tudo que você precisa para que os RH te encontrem, né? Então, os hunters, vai lá, pesquise as vagas, os perfis, encontre vocês. E, efetivamente, quando vocês forem atrás do perfil, chame atenção. Quando você se candidata no LinkedIn, vai o seu LinkedIn e o currículo anexo. Então, é muito importante que esteja bem feito. Exato. Treinamento para entrevistas, testes, dinâmicas. Então, a gente simula entrevistas, simula dinâmicas para efetivamente tratar ali os pontos que você precisa melhorar para ficar mais confiante, para na hora da prática você conseguir se sair de maneira mais adequada, para que você consiga efetivamente se destacar no processo e se tornar aí esse candidato irresistível. Deixa eu só falar uma coisa que é importante aí, ó, só para vocês entenderem, pessoal, como é personalizado e acaba sendo melhor não personalizado. Porque a gente vai te dar as perguntas que vão ser feitas, você vai se preparar sozinho e aí nós vamos fazer a sessão e vamos fazer as perguntas para você. E mediante as respostas que você der, nós vamos corrigir, melhorar as suas respostas para serem as respostas de um candidato irresistível, para serem respostas melhores de serem ouvidas pelos recrutadores, selecionadores, tá? Exato. E o objetivo não é colocar vocês dentro de um padrão, não. Tá? Pelo contrário, é ensinar uma forma de você pegar as suas informações e transformar em algo Exato. Relevante e atrativo. Exato. Trabalhamos a comunicação assertiva, o coaching, enfim. Dentro dessa comunicação assertiva, efetivamente é como você se comunica com o entrevistador, como efetivamente você vai entregar as suas informações, porque se comunicar não é só jogar as informações, não é só falar e falar bonito, é você entregar a mensagem, é você se fazer ser compreendido. Então, é muito importante a gente trabalhar esse detalhe dentro aí de uma sessão de marketing pessoal, porque como você fala influencia em como você é ouvido, é escutado, para efetivamente conseguir transmitir uma mensagem. E dentro disso a gente vai te mostrar o caminho mais rápido para você conseguir conquistar vagas melhores. E como que isso funciona? Hoje a gente está trabalhando um valor de R$440 em até 3 vezes, de R$146,66 sem juros, ou R$332 à vista no boleto. E a gente ainda faz uma condição melhor ainda que esses 332 se você optar pelo pagamento via Pix. Tá? A gente acrescenta mais um desconto e aí conversando individualmente a gente fala um pouquinho sobre essa parte. Isso é para aluno da FMU, né, Olívia? Exato, é importante isso, que é aluno da FMU que está aqui participando da palestra. Ou se você que é da FMU, indicar um amigo que fale, olha, meu amigo, meu primo, meu irmão assistiu a palestra na FMU e me recomendou, fala a palavra FMU, vai ser sua senha para esse preço, porque não é esse valor, tá, gente? Exato. E aí, como acontece? A mentoria Candidato Irresistível, ela é feita comigo e com a Milena. Simultaneamente, a gente trabalha todos esses pontos. Então, elaboração do currículo, ajuste do LinkedIn, vai preparar você, então, para as perguntas mais frequentes, simulação de entrevistas, vai preparar para ter uma boa participação de destaque
nas dinâmicas mais comuns dos processos seletivos e efetivamente te orientar sobre o marketing pessoal, comunicação assertiva e a conduta profissional, que é extremamente importante. E aí nós temos também, para quem não tiver efetivamente aí no momento de fazer a mentoria, o e-book de como se tornar um candidato irresistível no valor de R$19,80, o preço original dele. Para os alunos da FMU, para esse contexto, nós estamos fazendo o valor de R$12,50 no boleto ou via transferência Pix. Caso vocês ficarem interessados em conhecer um pouco mais sobre a B&B, sobre o meu trabalho, da Milena, o nosso Instagram é o bib.dho, o LinkedIn é o bibdho, e tem também aqui o contato que vai direto para a nossa parte comercial, para os nossos responsáveis comerciais, que é o 11 99471 83550. Então, pessoal, da nossa parte é isso. Agora a gente vai abrir para perguntas, é isso? Isso. Acho que a Milena vai precisar sair, né, Milena? Aos horários, né? Isso. Pessoal, olha, eu tenho... A minha mãe, infelizmente, se adoentou com o Covid, né? Nós estamos aí no meio da pandemia e ela tem uma consulta online que eu preciso participar, porque ela é uma pessoa de muita idade. Então, vou me retirar, que a consulta é às 11h40. Mas eu desejo a vocês muito sucesso. O que vocês precisarem, chamem no WhatsApp. O Orlando depois ele fala novamente aí o WhatsApp para vocês. Fábio, super obrigada pelo convite. À noite, quem não assistiu, quem perdeu alguma coisa, consegue assistir à noite, Fábio, na próxima? Consegue. Então... Desde que ele tenha feito a inscrição, pode. Tá bom. Então, às 8 horas da noite, estamos com vocês novamente. Fá, obrigada, viu? Eu que agradeço, Mi. Beijo. Obrigadão. Tchau, Orli. Beijo. Melhor boa sorte amanhã. aí. Obrigada, gente. Tchau. Vamos lá.